Nós estamos em um Send todo especial e nós estamos falando sobre lutar pela fé. Lute pela sua fé. Quantas vezes nós somos tentados, na verdade, a desistir a boa peleja da fé? Quantas vezes nós somos levados constantemente a fugir daquilo que, de fato, o Senhor tem nos chamado. Mas eu quero te ensinar algo hoje. A sua fé vai ser inabalável. A sua fé, ela não será abalada por coisa alguma. A Bíblia fala lá no livro de Salmos 125, ele diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas eles permanecem para todo sempre. Então repita isso comigo: eu vou permanecer, independente das circunstâncias. Não, acho que você está no lugar errado. Nós estamos transmitindo no Instagram. Então, nesse momento tem centenas, milhares de pessoas assistindo agora. 7. Então, você tem que pelo menos interagir de uma certa forma para pensar, né? Uau! Tenho que mandar essa live aqui para os meus amigos. Então, você do Instagram agora, por favor, manda essa live para as pessoas que você conhece. Curte, comenta, compartilha, dá um joinha e diz: esse pastor é demais. E quando nós estamos falando da palavra de Deus, lá em Salmos está falando sobre isso. Que nós vamos ter uma fé que é inabalável. Agora, a Bíblia fala lá no livro de Daniel, capítulo 3, sobre 3 jovens. Repita comigo assim: 3 jovens. Que eles permaneceram fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Eles não olharam para a situação, eles não olharam para as circunstâncias, mas eles permaneceram fiel ao Senhor. Então, eu quero falar com vocês sobre 5 pontos hoje. 5 pontos. Se você quiser, você pode anotar. Você pode escrever no celular. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado para que você possa memorizar. Mas eu quero falar com você. E o primeiro ponto é fé para permanecer firme. Fé para permanecer firme. Nós não somos chamados para fraquejar. Nós somos chamados para permanecer firmes. Gente, é permanecer firme. Então, quando nós estamos falando sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 jovens influenciaram não somente a vida deles, mas influenciaram toda uma geração. E hoje nós estamos contando sobre a história deles. Então, eu quero só ler o primeiro texto de Daniel, capítulo 3, verso 12, junto com você, que fala assim, ó: alguns homens judeus, isso aqui foi o povo que foi escarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E olha o que eles falaram: ei, rei, alguns homens judeus que tu constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste, ó rei. Olha só o que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam fazendo. Eles não estavam adorando a imagem que o rei tinha levantado, que o rei tinha colocado exposto diante deles. Simplesmente eles estavam dizendo assim: não, eu sirvo a um Deus que é verdadeiro. Eu sirvo a um Deus e eu vou permanecer fiel a Ele. Mas olha o que a Bíblia continua falando. Então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não servem ao meu deuses, ou seja, aos meus deuses.
É verdade que vocês não estão adorando, é verdade que vocês não estão se curvando, é verdade que vocês não estão se prostrando. Sabe o que aconteceu? De fato, eles não estavam adorando, eles não estavam se prostrando, e eles não estavam se curvando diante da estátua. Quantas vezes nós somos tentados a nos curvar diante de coisas que é completamente contra a vontade de Deus? Quantas vezes nós somos tentados a nos curvar diante de situações que vai contra a nossa fé? Quantas vezes nós somos tentados a nos curvar diante das coisas que muitas vezes a gente está dizendo assim, não, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está nessa vibe agora. Deixa eu te falar uma coisa, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você tem uma identidade, foi Ele que escolheu você. Esses 3 jovens estavam em uma terra estrangeira, eles estavam em uma terra que não era a terra deles natal. Aquele povo que estava naquela região adorava deuses, mas eles adoravam um único Deus, um Deus verdadeiro. E sabe o que eles fizeram? Permaneceram firmes. Então, olha o que o povo falou. É uns homens judeus aí. Eles não adoram aos teus deuses, ó rei. Eles tinham uma oportunidade de ceder. Eles tinham oportunidade de dizer assim, sabe de uma coisa? Nós estamos em um lugar que ninguém nos conhece. Nossa família não está aqui, nossa parentela não está aqui. Cara, a galera da igreja não está nesse lugar. Então, o que é que custa? É só se ajoelhar diante de uma estatuazinha e tal. Eles não fizeram isso, eles permaneceram firmes. Isso fala conosco. Porque muitas vezes alguém vai chegar diante de você e vai tentar abalar a sua fé. Vai tentar abalar aquilo que você crê ou aquilo que você acredita. E vai dizer assim, besteira, cara. É só um beijozinho. Besteira, cara. É só um golinho. Que besteira, cara. É só uma olhadinha. Cara, que besteira. É só um dinheirinho e você pode pegar e não faz mal. Todo mundo faz. Você está disposto a permanecer firme, de pé, enquanto todos estão se ajoelhando para aquilo que é errado? Você está disposto a permanecer firme diante de situações que todos estão lá parados, dizendo assim, vamos nos prostrar. Isso é algo super normal. Você está disposto a permanecer firme diante disso? Está disposto a dizer assim, não vou me curvar diante disso. Eu não vou adorar isso, porque isso não é o meu Deus. Eu não vou fazer isso. Segundo ponto que eu quero falar com você. Isso aqui é poderoso. Segura na cadeira, sacode ela. Você que está no Instagram, sacode o celular, balança ele. Você tem uma fé com convicção e não? Você tem uma fé com convicção e não por conveniência? Fé com convicção, meu amado, e não por conveniência. Eu tenho uma fé que ela é convicta e não porque me convém. Quando convém é fácil, né? Quando convém é beleza. Mas eu preciso ter uma fé com uma convicção firme. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, não é isso? É ou não é? Tem algum crente aqui? Ele fala que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas a convicção de fato daquilo que eu estou esperando ainda acontecer. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu já creio. Eu não estou me apegando à fé só por conveniência. Não, agora é bom demais, beleza. Não, a minha fé, ela precisa ser com convicção. Olha o que Daniel capítulo 3, verso 16 a 18 vai falar. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó rei Nabucodonosor,
quanto isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ele está dizendo assim, ó rei, você pode me jogar na fornalha de fogo, você pode me jogar dentro de um forno, você pode me jogar dentro do micro-ondas, você pode me jogar no airfry, você pode me jogar dentro de um forninho. Se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar e não tem fogo que adiante. Sabe, eu estou servindo a Deus com uma fé que é inabalável, que é com uma convicção e não por conveniência. É muito fácil você ter uma fé por conveniência. É muito fácil. É muito fácil você pegar e dizer assim, cara, estou precisando ficar milionário. Tem uma solução. Eu vi um blogueiro, nesses dias, colocando uma plataforma do Tigrinho. Cara, eu vou botar R$10 e eu vou me tornar milionário. Não ria não, porque você se entrega. E aí você pega aqueles R$10 e diz, cara, eu vou ficar milionário. Cara, não está baseado nada na palavra de Deus. Nossa fé precisa ser uma fé convicta em um Deus que nós servimos a Ele. E ele continuou falando mais, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, falando assim, ó rei, você vai ficar sabendo que nós não servimos a deuses, mas nós servimos a um Deus verdadeiro. Nós não estamos servindo a um Deus de ouro, nós não estamos servindo a um Deus de prata, nós não estamos servindo a um Deus de madeira, nós estamos servindo ao verdadeiro Deus. Fale assim comigo, ó. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. A minha convicção é, se Ele quiser me livrar, tudo bem. Se Ele não quiser me livrar, eu vou continuar servindo a Ele. Se Ele quiser apagar o fogo, ou eu estiver dentro do forno e eu não ficar em chamas, tudo bem. Mas se não, se eu morrer, eu vou continuar sendo convicto daquilo que eu estou servindo. É uma fé que não se abala, é uma fé que permanece. É uma fé que está pendurado, dizendo assim, ó, Senhor, eu estou indo para lá, ó. Pode vir uma situação de um lado, pode vir a situação de outro, mas eu estou permanecendo lá. Eles tinham fé no poder de Deus, amados. Eles tinham uma fé no poder de Deus, mas eles também tinham uma convicção sobrenatural na soberania de Deus. A fé não é uma barganha, a fé é uma obediência. A fé eu não estou barganhando, a fé eu estou obedecendo a algo. A fé eu estou convicto diante do Senhor, dizendo assim, é lá. Nós somos tentados todo dia a largar aquilo que cremos, a deixar aquilo que nós acreditamos. Lute pela sua fé, sem você ter garantia nenhuma. Pastor, qual é a minha garantia? Nenhuma. Mas você tem uma convicção. Que o nosso Deus é fiel. Que o nosso Deus é fiel. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu lembro que eu estava no meu ensino médio, terminando, na verdade, meu 3º ano do ensino médio. Ou seja, aquele ano era o último ano da minha turma. Era o último ano que eu ia ver praticamente os meus colegas ali de sala. Depois o pessoal ia para a faculdade. Cada um tinha um objetivo diferente. E eu estava numa sala de aula com um professor que se denominava ateu. E ele estava debatendo na sala de aula sobre aquilo que as pessoas acreditavam. E ele começou a chamar a gente que se denominava católico, aqueles que diziam que ser evangélicos, crentes, ou então aqueles que falavam assim, não, eu sou testemunho de Jeová, outros diziam assim, eu sou satanista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu também não acredito em nada.
E cada um foi falar uma opinião diferente. Ei, cara, o que você deve fazer e tal? O que é que você acredita? O que é que você crê? Como você deve se posicionar? E eu lembro que essa pergunta chegou até mim. E perguntaram assim: ei, Nermes, o que é que você crê? Eu disse: cara, eu acredito em Deus. E como você se posiciona dentro da sua sala de aula, dentro da sociedade, no meio que você convive? E eu falei algo bem simples. Eu disse assim: sabe de uma coisa? Eu não vou discutir com ninguém sobre isso, não. Eu vou estar discutindo religião, sobre aquilo que eu creio, sobre aquilo que o outro crê. Deixa cada um seguir sua vida. É melhor, é mais fácil, é mais conveniente, não é isso? É mais conveniente. Então, professor, eu sou muito de boa. Eu vou me envolver com todo mundo, eu vou me relacionar com todo mundo, eu vou me dar bem com todo mundo, sem ficar questionando, ou sem ficar debatendo, ou sem ficar dialogando e tal. Terminei de falar. Falei bonito, não foi? Falei. Quando eu terminei de falar, ele falou assim: como você não defende aquilo que você crê? Como você não consegue defender aquilo que você acredita? Como você se diz ser cristão e acreditar na Bíblia e você não defende isso que você acredita? Como você não fala para as outras pessoas aquilo que você crê? Você fala do cachorro quente que é bom naquela banquinha, mas você não está falando de Deus que tem transformado a sua vida? Nessa hora, eu quase olhei para ele e disse: eu quero aceitar Jesus agora. Onde eu posso? E é verdade. Como eu posso indicar aquilo que eu gosto? Como eu posso falar de uma lanchonete? Como eu posso falar de um filme que eu assisti e eu achei bacana, achei legal? Mas eu não defendo o meu Deus. Eu vou ter uma fé por conveniência? Eu vou ter uma fé, de fato, que vai ser apenas ser por conveniência? Não. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando o resultado é incerto. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso crer em Deus, mesmo quando eu não tenho um resultado que é incerto. Mesmo quando eu não sei qual é o resultado final. Eu estou lá, crendo. Eu estou lá, permanecendo. Eu estou lá, perseverando. Eu estou me mantendo firme. E sabe o que acontece quando nós passamos por esses dois níveis? Nós chegamos no terceiro. Porque a fé fala assim, ó, fé que atrai a presença de Deus. Não, você precisa falar mais forte. Fé que atrai a presença de Deus. Nós precisamos ter uma fé que atrai a presença de Deus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: sua fé tem atraído a presença de Deus? Aí você olha para a pessoa que está atrás de você. Olha aí para a pessoa que está atrás de você. Aí você vai perceber que ela também olhou para trás. Nós precisamos ter uma fé que atrai a presença de Deus. Daniel capítulo 3, verso 24 e 25 fala assim. Isso aqui, como Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinham adorado a estátua do rei Nabucodonosor, então ele mandou pegar os três e lançou dentro de uma fornalha de fogo. Lançou dentro de um forno mesmo. Mas olha o que acontece aqui no texto. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentre o fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ei, por acaso nós não lançamos 3 homens dentro da fornalha de fogo? Nós estamos assistindo aqui, esperando eles virarem churrasco, mas tem 4. E o 4º homem é semelhante.
é semelhante aos filhos dos deuses. O próprio Deus vai até você diante das dificuldades. Quando você começa a entrar numa batalha, sabe o que acontece? Quando você começa a lutar, a luta pela fé, Deus luta por você. Quando você não abre mão daquilo que você é diante de Deus, Ele mesmo vem e Ele começa a lutar por você. Ele começa a batalhar por você. A presença de Deus é revelada na fornalha sobre aqueles que não negam a sua fé. Então eu estou lá permanecendo, mas eu não estou negando a minha fé. Eu estou lá, Senhor. Meu Deus, a minha faculdade aqui, Senhor, é a fornalha de fogo. Deus, o meu trabalho é a fornalha de fogo, eu tenho certeza. Deus, o meu trabalho, Senhor, aquele menino é a fornalha de fogo na minha vida. Deus, aquela menina quando passa, parece que o cheiro dela me atrai, é igual uma máquina de frango. Você vai permanecer fiel diante disso? Porque a presença de Deus se revela diante da fornalha para aqueles que não negam a sua fé, para aqueles que permanecem firmes. Porque a luta pela fé atrai o sobrenatural. A luta pela fé está atraindo o que é sobrenatural. O rei estava esperando o churrasco. Sabe o que aconteceu? A presença de Deus se manifestou naquele lugar. O rei estava esperando o fogo consumir aqueles homens. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles homens estavam batendo papo. Eu fico imaginando eles dentro da fornalha de fogo, falando um com o outro, dizendo assim: ó, o rei está esperando que a gente se queime. Vamos começar a brincar aqui? Vamos começar a dançar aqui? Vamos começar a adorar aqui? Sabe por quê? Porque a sua fidelidade atrai a presença de Deus. A nossa fidelidade vai atrair a presença de Deus quando nós nos mantemos firmes. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Não troca a sua fé por uma imagem que você vê na internet. Não troca a sua fé pelo aquilo que você está sendo atraído pelo mundo. Não troca a sua fé por um prazer que é momentâneo. Não troca a sua fé por um prato de lentilha. Não troca a sua fé. A sua fé vale muito mais do que isso. A sua fé vale muito mais do que um prazer que é momentâneo, pelo um prazer que é pouco. Quando você permanece firme, quando você está lá perseverando, o sobrenatural vai se manifestar na sua vida. Você quer experimentar do sobrenatural? Entre na fornalha, então. Você quer experimentar no sobrenatural? Permaneça firme. Sabe que a nossa fé muitas vezes vai impactar outras pessoas? Sabe que a sua fé impacta o outro? Que vai deixar o outro meio confuso, que vai deixar o outro com raiva. O rei Nabucodonosor estava com raiva, dizendo assim: como é que pode? Eu sou o rei. Faça isso. Faça isso, você tem que adorar. E eles falaram: negativo, rei. Negativo. Eu vou perseverar com meu Deus. Eu vou perseverar para o meu Deus. Então, nós precisamos ter uma fé que vai impactar gerações. É o quarto ponto que eu quero falar com você. Repita isso comigo. Fé que impacta gerações. Não, você tem que falar com mais convicção sobre isso. Fé que impacta gerações. A sua fé vai impactar gerações. Não é essa agora não. Não é essa agora não. São gerações. Plural. Certo? Mas só que não é só plural para agora não. É para o tempo futuro. Então a sua fé impacta uma geração agora, mas a sua fé vai impactar gerações no futuro. Olha o que a Bíblia fala em Daniel capítulo 3, verso 28 a 30. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei não era aquele que estava levantando a estátua, que estava lançando o povo dentro da fornalha
para ser queimado, para morrer? Mas agora ele ficou abismado, porque eles estavam lá, firmes, eles não tinham morrido. E ele falou o quê? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiam nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, e senão ao seu Deus. Eles disseram assim, eles não adoraram ao meu Deus. Eles permaneceram firmes. Eles estavam com uma convicção firme. E olha o que ele faz então. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, fale assim, todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ei, gente, deixa eu te dizer algo. Sua fé pode até ser sacudida, mas o seu Deus é maior. Você pode até tentar desanimar, mas você lembra daquilo que você serve. Você lembra da recompensa do final. Você não pensa no agora não, você está pensando, Senhor, eu estou convicto daquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu estou convicto da minha recompensa no final. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, que há dois caminhos, há duas portas. Há um caminho que é largo, há um caminho que é estreito. Há uma porta que é larga e uma porta que é apertada. Mas ele também fala de duas recompensas. Ele diz aquele que entra pelo caminho largo e pela porta larga. Sabe qual é a recompensa dele? A morte eterna. Mas aquele que entra no caminho estreito e na porta estreita, a recompensa é uma vida eterna. Então eu tenho que saber o seguinte: há uma recompensa para aquilo que eu estou seguindo. Há um resultado no final para aquilo que eu estou decidindo hoje. O que você quer decidir? O que você quer? O que você tem se colocado? Então, olha o que o rei falou. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então o que foi que ele fez? Além dele dar um decreto, ele ainda prosperou aqueles homens. Mas o que mais me chama a atenção é que o rei falou, dizendo, não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus. A fé deles transformou o decreto do rei e glorificou a Deus diante de toda uma nação. A sua fé pode glorificar a Deus aonde você está. A sua fé. Você precisa permanecer. Quantos aqui trabalham em um emprego, seja CLT, seja PJ? Quantos aqui trabalham? Olha só ao seu redor. Tantas pessoas trabalham. Quantas vezes nós somos tentados de alguma forma a trapacear, a enganar, a pegar aquilo que não é nosso, a se aproveitar daquilo que não é seu. Quando você permanece firme, você está demonstrando para as pessoas, de fato, quem você serve. Porque outros estão fazendo assim, não, é besteira, é bobagem, eu faço também, ninguém vai saber. O seu Deus sabe. O seu Deus sabe. E quando você permanece fiel, as pessoas estão olhando e estão dizendo assim, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Você precisa ser mesmo diferente. A sua fé tem influenciado outros a crerem em Deus. Repita isso para a pessoa que está do seu lado. A sua fé tem influenciado outros a crerem em Deus. Sua fé tem influenciado?